bem com vocês? Cá estou eu aqui de volta para fazer o primeiro vídeo do projeto Lendo Clássicos do PLC. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. Para quem não sabe, o Eça de Queiroz é um autor realista, naturalista lá de Portugal, e ele é um autor muito importante para a literatura portuguesa. Alguns críticos dizem que o Eça de Queiroz está para a literatura portuguesa, assim como o Machado de Assis está para a literatura brasileira. Ou seja, ele é importante pra caramba, né, lá em Portugal. E ele é tão importante que nós aqui no Brasil temos que ler esse livro aqui dele para vários vestibulares. Aqui em São Paulo a gente lê para a FUVEST e para a Unicamp, mas eu sei que pelo Brasil tem outros vestibulares que cobram a leitura desse livro também, por conta da importância que ele tem tanto na literatura portuguesa como na nossa, enfim. Esse livro aqui é meio que o desenvolvimento de um conto que o Eça de Queiroz tinha escrito. Esse conto se chama Civilização, se eu não me engano. Eu li esse conto também, é um conto bem bacana. É meio que um spin-off desse livro aqui. Então eu recomendo que você leia esse conto, A Civilização, também, quando você for ler esse livro. Eu vou deixar o link desse conto lá embaixo. Um fato importante sobre esse livro é que ele foi publicado em 1901. Ou seja, ele foi publicado um ano após a morte do Eça de Queiroz. Então a última revisão desse livro não foi feita pelo Eça, foi feita por um amigo dele. Então eles têm suspeitas que a conclusão final desse livro não é exatamente aquilo que o Eça queria inicialmente, porque passou pela revisão de um amigo dele. Essa história então pertence à terceira fase do Eça de Queiroz. A primeira e a segunda fase do Eça se caracterizam pela crítica bastante acentuada à sociedade portuguesa. Eu tenho outro livro aqui do Eça, que é este aqui, que é O Crime do Padre Amaro, e nesse livro, eu nunca li esse livro, mas pelo que eu vi assim, de resenha e pelo filme também que eu assisti, ele faz críticas duras ao clero lá de Portugal e toda a sociedade portuguesa. A primeira e a segunda fase então do Eça se caracterizam por isso, por essa crítica exacerbada a Portugal. E a terceira fase então se caracteriza pela reconciliação do Eça com Portugal. Então esse livro vai deixar bem evidente essa reconciliação. Bom, essa história então vai ser narrada pelo Zé Fernandes. Ele vai contar pra gente a história do Jacinto. Através dessa história, ele vai tentar provar a tese dele de que a vida no campo é melhor do que a vida na cidade. Então o Zé Fernandes vai contar a história do Jacinto pra gente. O Zé Fernandes conheceu o Jacinto na faculdade, eles eram amigos, né, na faculdade. Os dois viviam em Paris e eles pertenciam à alta sociedade ali de Paris, eles eram meio que socialites, assim. E em um momento X da história, o Zé Fernandes acaba tendo que ir pra Portugal, cuidar de assuntos familiares. Então o Zé Fernandes vai para Portugal e o Jacinto fica em Paris. O Zé Fernandes fica 7 anos em Portugal e aí depois ele volta, né, pra França. E quando ele volta, ele encontra o Jacinto extremamente debilitado, depressivo, totalmente dependente da tecnologia. As amizades do Jacinto são superficiais, sabe? Os amigos do Jacinto são aquelas pessoas da alta sociedade, extremamente fúteis, extremamente superficiais, enfim. E o Jacinto vive em profunda depressão, sabe? Porque ele é extremamente dependente das máquinas. Na casa dele, lá em Paris, na casa do Jacinto, absolutamente tudo que o Jacinto vai fazer, ele precisa de alguma máquina, precisa de alguma tecnologia. A gente tem que ter em mente que esse livro foi escrito no final do século XX. Não, século XIX. Esse livro foi escrito no final do século XIX. Então, estava acontecendo no mundo todo, né, a segunda revolução industrial. Então, nesse período, várias máquinas estavam sendo criadas, várias tecnologias estavam sendo, né, desenvolvidas. E com isso, a burguesia urbana da época, né, consumia essa tecnologia. E muitas dessas máquinas que estavam sendo criadas eram extremamente desnecessárias. Então a gente vai perceber isso com a total dependência do Jacinto a essas máquinas. Então na primeira parte do livro a gente vai ter o Jacinto defendendo a vida na cidade, mesmo estando depressivo, estando na pior, ele continua defendendo, né, a vida na cidade. E do outro lado a gente vai ter o Zé Fernandes defendendo a vida no campo. O Zé Fernandes vai tentar por muito tempo assim, convencer o Jacinto a ir pro campo, a visitar Portugal, né? Mas o Jacinto é irredutível, não aceita a proposta do Zé Fernandes. Porém, em dado momento da história, o Zé Fernandes arruma um pretexto para convencer o Jacinto a ir para Portugal. A família do Jacinto, né, os antepassados do Jacinto, viviam em Portugal
E lá em Portugal, na cidade de Tormes, tinha meio que um cemitério onde estavam guardados, né, os corpos dos antepassados do Jacinto. Aí aconteceu uma chuva muito forte nessa cidade de Tormes e o cemitério acabou sendo destruído, né? O cemitério com os corpos, né, dos antepassados do Jacinto acabou sendo destruído. E aí o Zé Fernandes acaba convencendo o Jacinto a visitar Portugal pra, né, arrumar essa situação do cemitério, enfim. Então com isso os dois acabam partindo pra Portugal, né, pra ver os parentes do Jacinto, né, os corpos, né, dos parentes do Jacinto. Mas não pense você que o Jacinto não vai levar nenhum tipo de tecnologia pra Portugal. Ele manda empacotar o apartamento dele inteiro para levar para Portugal. O Jacinto também ordena que a sua propriedade lá em Portugal seja reformada para que possa receber toda a tecnologia, todas as máquinas, todo o conforto que ele está acostumado em Paris. Só que no meio da viagem, tudo que podia dar errado, dá. Durante a viagem, todas as bagagens do Jacinto são extraviadas, tudo que ele tinha empacotado de Paris foi extraviado, não chegou em Portugal. Então quando o Jacinto e o Zé Fernandes chegam em Portugal, eles estão assim, só com a roupa do corpo, mais nada, e com um jornal. O Zé Fernandes também tá com um jornal, e isso é a única coisa que eles têm. E o pior, quando eles chegam lá na casa de campo do Jacinto, lá em Portugal, eles encontram a casa toda destruída, toda mal acabada assim. E aí o Jacinto vai perguntar, né, pro caseiro da casa o porquê das reformas não terem sido feitas. E aí o caseiro fala que não sabia de nada, que não foi avisado de reforma alguma. Então o Jacinto acaba se vendo obrigado a viver ali em Portugal, na Serra de Portugal, sem absolutamente nenhuma tecnologia, sem absolutamente nenhum conforto. No começo, é claro, o Jacinto vai estranhar, né, essa ausência de máquinas, mas com o tempo ele vai percebendo que a vida simples do campo é infinitamente melhor do que a vida agitada e superficial das cidades. Mas é claro, com o tempo o Jacinto vai percebendo que a vida no campo não é só alegria, não é só felicidade, não é só paz. Ele vai descobrindo que o campo também tem seus defeitos. O principal defeito que ele descobre no campo é a desigualdade social, é a condição subhumana de vida em que vivem os camponeses ali do campo. Ele vai descobrir que alguns dos camponeses que trabalham nas suas próprias terras vivem em condições miseráveis, sem ter o mínimo assim para sobreviver, com casas esburacadas, com telhados quebrados, sem comida, enfim. Então, sensibilizado com essa situação, o Jacinto vai promover reformas ali na propriedade dele e vai, assim, reformar as casas desses camponeses, vai promover uma melhora na vida dessas pessoas. Inclusive tem uma personagem aqui, uma camponesa, que estava doente, e aí o Jacinto vai chamar o médico, vai chamar o boticário para auxiliar essa senhora, para fazer com que ela não morra, né, doente, enfim. Então é legal ver isso também, porque o Jacinto da cidade é um Jacinto extremamente egoísta, que jamais faria isso, enquanto o Jacinto do campo é extremamente assim, empático, entende? É um Jacinto que se preocupa com as outras pessoas. Então é incrível essa transformação que aconteceu com esse personagem. E com essa ajuda que ele vai prestando, né, aos camponeses, ele acaba sendo chamado de pai dos pobres, veja só vocês. Então o Jacinto, aquele cara egoísta, acaba se transformando em pai dos pobres, veja só. E aí, para encerrar com chave de ouro, em dado momento, o Jacinto acaba conhecendo a prima do Zé Fernandes, que se chama Joaninha. E aí acaba se apaixonando pela Joaninha, né? A Joaninha é uma moça bonita ali, que vive no campo, enfim. Acaba se apaixonando por essa Joaninha, se casa com ela e acaba tendo 2 filhos. E aí ele acaba encontrando a felicidade total no campo. Uma coisa interessante do livro é que no início do livro, deixa eu achar a página, ele desenvolve meio que uma fórmula, que é essa fórmula aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas nessa fórmula ele diz que a suma ciência, que é toda a tecnologia desenvolvida pelo homem, multiplicada pela suma potência, que é a capacidade do homem de lidar com essa tecnologia, resulta na suma felicidade. Então no começo do livro ele tem essa fórmula, ele acredita que as pessoas só conseguem alcançar a suma felicidade quando elas estão cercadas de tecnologia. E aí no final do livro, né, na segunda parte do livro, o Jacinto muda completamente. Cachorro, gente, cachorro. Porém, na segunda parte do livro, o Jacinto muda completamente, né? Ele encontra a sua felicidade no campo, com a família dele, com os filhos dele, né? Com a mulher, enfim. Então é como se existissem 2 Jacintos. O Jacinto da cidade, totalmente iludido com a tecnologia, e o Jacinto do campo, que encontrou a felicidade nas coisas simples. Isso é demais. Outro fato importante também é que o Jacinto não vai abrir mão
total assim da tecnologia. Depois que ele chega no campo, ele vai instalar alguns telefones, né, na casa do médico, na casa dele, vai instalar algumas tecnologias que são assim realmente necessárias. Então ele não nega totalmente caminhão passando, mas enfim. O Jacinto não nega totalmente a tecnologia. Ele apenas descobre que é possível viver com pouca tecnologia, é possível ser feliz com pouco. Eu acho que essa é a grande lição desse livro, a grande reflexão que dá pra fazer com esse livro. Porque se a gente for parar pra pensar, embora esse livro tenha sido escrito, né, há mais de 100 anos, ele continua sendo extremamente contemporâneo, né? Porque hoje em dia a gente se vê cercado de tecnologia e, assim, não seria melhor se a gente tivesse menos tecnologia? Nós não seríamos mais felizes se a gente usasse menos as tecnologias que estão aí disponíveis? Esse livro vai permitir várias reflexões do tipo. Eu acho que esse é o legal, as reflexões que o Essa de Queiroz coloca no livro. E é isso, gente. Esse aqui é um livro bem bacana, gostei bastante de ter lido. Eu espero que eu tenha conseguido fazer um resumão bacana do livro e passar pra vocês as minhas impressões de leitura. E é um livro bem tranquilo, tá? Eu li em 4 dias, se eu não me engano, durante a maratona literária. Foi uma leitura bem tranquila. E esse livro está na lista da FUVEST, está na lista da Unicamp, mas se você não leu ele ainda, assim, não se preocupe, porque é um livro fácil de ser lido. E assim, gente, existem livros piores na lista da FUVEST e da Unicamp, né? Então não se preocupe com esse livro, porque ele é muito legal, bem mais legal do que outros clássicos por aí, certo? Algumas pessoas me perguntaram no Snapchat e no Twitter também teve uma pessoa que me perguntou qual edição é essa que eu comprei. Essa edição aqui é da editora Melhoramento, gente. Então se vocês quiserem, eu vou deixar o ISBN, né, o número do ISBN ali embaixo na descrição do vídeo para vocês pesquisarem aí no Buscapé ou na internet mesmo, enfim, tá? Caso vocês queiram. E esse livro aqui no final tem uma coisa bem bacana também, que ele vai falar um pouquinho sobre o momento histórico, o contexto político, social em que o livro foi escrito, o momento literário, né? Vai falar um pouquinho do realismo, naturalismo, e também vai falar um pouquinho da história, né, do Essa de Queiroz. Porque esse livro aqui tem alguns traços autobiográficos, tá, gente? O Essa de Queiroz vivia em Portugal, né, foi para Paris, não gostou daquele monte de tecnologia ali em Paris e voltou para Portugal. Então, existem alguns traços autobiográficos nesse livro aqui, sim. E aqui também tem o Caminho de Jacinto. É meio que um mapinha que fizeram, né, por onde o Jacinto passou, né, a cidade de Tormes, Paris, enfim. Então, é uma edição bem bacana, gostei bastante dessa edição, bem completinha, bem bonita. Enfim, fica a dica, o ISBN vai estar lá embaixo. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do projeto Lendo Clássicos. Deixem aí sugestões aí embaixo, deixem aí os comentários se vocês gostaram, não gostaram, o que vocês acham que eu preciso mudar, melhorar, e é isso.